Será que você está estudando da forma inteligente, da forma mais eficiente para conseguir os seus resultados? Ou será que você está dissipando calor e se perdendo sem uma técnica eficiente de estudos? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Carlos André e eu sou mentor para concursos públicos com mais experiência em todo o país. Há 25 anos eu preparo candidatos para concursos públicos e eu posso garantir a você que nesse nosso canal nós sempre traremos muito conteúdo para você poder acompanhar e poder evoluir na sua preparação para concursos públicos. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre como você pode melhorar essa performance para você poder trabalhar de uma maneira mais inteligente e não apenas de uma maneira mais dura, para você ficar estudando, estudando, estudando. Você provavelmente já ouviu pessoas falando que conhecem alguém que demorou vários anos para poder passar num concurso público, né? Ah, o fulano estuda já há 3 anos, há 4 anos, há 7 anos, e alguns nem passam em concurso. Alguns você já ouviu falar que o fulano levou tantos anos para ser aprovado. Eu quero desmistificar isso para você. Guardadas as devidas proporções, que eu farei ressalvas, entenda, por exemplo, que eu fui aprovado no concurso para auditor fiscal da Receita Federal, por exemplo, estudando 6 meses, começando, né, sem ter estudado antes para outros concursos na área fiscal. Foi o meu início. Eu não fazia nenhum concurso há pelo menos 10 anos. Né? E isso foi porque eu fiz uma preparação inteligente. Eu pude estudar todo o conteúdo 2 vezes nesses 6 meses. Muita gente diz que para passar no concurso como auditor fiscal da Receita Federal, você vai precisar de 2 anos, 3 anos, 4 anos. E essa é a diferença que eu quero mostrar para vocês. Como estudar de uma maneira mais inteligente, como estudar de uma maneira mais eficiente, tá? Primeira coisa que você precisa ter em mente é que o estudo para concurso público, ele não é feito para você aprender direito administrativo ou direito constitucional, né? Tenha bem claro isso. Eu não quero aprender direito administrativo constitucional. Eu quero acertar a quantidade de questões necessárias para uma prova, né? Para tribunal, para bancos, para a área fiscal, de direito administrativo dessa banca, desse cargo. É muito específico. Você não tem que aprender mais e nem menos. Com isso, você vai começar a estudar de forma mais inteligente, porque você está delimitando o seu aprendizado, né? Por exemplo, direito administrativo, que é uma matéria que eu leciono há 25 anos, né? O direito administrativo é uma disciplina que tem pelo menos 14 tópicos. Em primeiro lugar, tem concursos, como é o caso do INSS, que cobra apenas 5 tópicos. Tem concurso, como o da Receita Federal, que cobra 11 tópicos, né? Então, cada concurso tem um volume de conteúdo dentro da disciplina diferente. Mas mesmo dentro do mesmo tópico, vamos falar, por exemplo, sobre direitos individuais, o artigo 5º da Constituição Federal. Né? Num concurso na área policial, né, a parte do artigo 5º que é cobrado está muito ligado, né, a fiscalização, investigação, né, em território, mandado de segurança, né, remédios constitucionais que permitem, né, entender a relação entre as polícias e os direitos individuais. Quando você vai fazer um concurso de tribunais, você vai ver, por exemplo, ao analisar isso daí, que a parte do artigo 5º está muito mais ligada à parte processual, à parte dos direitos que o cidadão tem, né? Diferente de concursos da área fiscal, em que vão abordar outros assuntos. E também a profundidade. Então, o estudo inteligente, ele começa com você analisando o que será cobrado. Não é assim, será cobrado o direito constitucional. Peraí, quais os tópicos do direito constitucional? Que tipo de abordagem o cargo demanda? E o cargo, assim, também o nível médio, é cargo de nível médio ou nível superior? Né? É técnico ou é analista? Né? É técnico ou é auditor? É agente investigador ou é delegado? Né? Então, tudo isso vai mapear o início de como é que você vai focar o seu estudo. E aí nós temos também o aspecto da banca.
né, a banca. Por exemplo, bancas como a Fundação Carlos Chagas, né, elas costumam ter questões mais lineares, mais cara crachá, que a gente diz assim, que é aquela cópia da lei. Inclusive a gente brincava dizendo que era Fundação Copia e Cola FCC. As questões, apesar de abordarem uma grande parte do conteúdo, elas costumam ter uma profundidade mais rasa. Diferente de provas como da Fundação Getúlio Vargas ou da própria Sebrasp, em que aí, dependendo do cargo, a gente vai abordar, às vezes, decisões de autores, a gente chama de doutrina, decisões de tribunais, a gente chama de jurisprudência, e às vezes uma parte de interpretação. A Fundação Getúlio Vargas, por exemplo, ela demanda de você uma interpretação do enunciado e das alternativas, não é uma cópia e cola da letra da lei. Então, você precisa também, para estudar de uma maneira mais inteligente, entender quais são as características da banca, né? Então, com isso, a gente consegue já ter uma abordagem inicial de como isso será estudado, como é que você vai direcionar o seu estudo dentro daquela disciplina, ok? Bem, mas existe um outro aspecto também que você precisa entender quando você vai pegar algum tipo de fonte de consulta. Um erro muito comum dos alunos é achar que estudar para concursos públicos é você partir de um material didático. Eu vou pegar um material didático e vou ler aquele material didático do início ao fim. Eu vou pegar aquela sequência de videoaulas e vou assistir maratonar do início ao fim. Não é assim que se estuda para concurso público, tá? Existe um equívoco muito grande das pessoas ao estudarem para concurso público que torna ele muito ineficiente, que é o ranço que você tem da escola primária, nível médio, até da faculdade, em que no primeiro dia de aula o professor chega com um livro que é a bibliografia, a referência, e diz: olha, o livro que nós vamos adotar hoje é esse PDF, essa videoaula, e todas as aulas da professora serão dadas com base naquele material, e ela vai fazer a prova do bimestre, do concurso, né, com base naquele material. Então, uma coisa que eu digo para vocês é que a forma mais ineficiente, menos inteligente que existe de estudar para concurso público é você seguindo uma bibliografia única. Como eu já disse para vocês, é necessário vocês estudarem com base na análise de como isso é cobrado. Como é que você vai analisar como isso é cobrado? Estudando por questões. Agora, cuidado. As pessoas têm falado ultimamente, eu tenho visto muita gente falando, estudo por questões. Tem até um nome bonito, estudo reverso, que é uma ideia que veio da engenharia reversa, que a partir do resultado você vai para a origem. Então, o estudo reverso, segundo algumas pessoas têm falado, e eu me permito humildemente discordar nos meus 25 anos de preparação, é que você faz a questão e aí você vê o que você errou e procura os comentários do que você errou. Você praticamente estuda só pelas questões. Eu quero dizer que eu discordo absurdamente disso. Primeiro que para um aluno que não está num bom nível de preparação, isso é arriscadíssimo pela falta, né, de um encadeamento, falta de uma lógica de entender a apresentação do assunto e não pegando só pinceladas. Eu estou desesperado, a prova é daqui a pouco. Beleza, é melhor só você ver as questões que dá do que não fazer nada. Mas é um estudo pueril, é um estudo pobre, arriscado. Né? Segundo lugar, que você está partindo do pressuposto que as questões do concurso serão semelhança, né, pelo menos uma quantidade suficiente, com as questões que você está fazendo. Obviamente que se você fizer centenas, milhares de questões, a tendência é que você consiga realmente aumentar. Mas veja, a história do estudar inteligente, né? Estudar de forma menos dura, né? Você vai ter que fazer milhares de questões para chegar, né, na possibilidade, e em algumas disciplinas como raciocínio lógico e informática, é muito difícil de você utilizar isso. Nos direitos até é possível que você acabe quase que esgotando. Mas volto a dizer, estudar por questões, como eu estou falando assim, não é uma maneira inteligente. Mas eu já estou num nível de acima de 80% de acerto. Eu já estudei a teoria várias vezes. Tudo bem, quando você está num nível como esse, em que você está procurando só o que você está errando, aí faz sentido você primeiro fazer as questões para depois você procurar o que você está errando, os pequenos detalhes. Mas agora eu fecho para vocês ensinando como é que é a maneira mais inteligente para você que está começando ou você que está acertando menos de 80%.
Eu já ensinei para você que você não quer estudar todo o conteúdo. Aqui na esquerda você tem o material, a tua fonte de consulta, qualquer que seja ela, tá? Aqui à direita você tem questões de concursos que estão direcionadas para essa banca, para esse cargo e para esse conteúdo. E aí você precisa saber o que é que você precisa estudar para acertar esse tipo de questão. Não é para você tentar fazer a questão sem estudar, não é para você estudar sem saber o que é necessário para responder as questões. Então, como é que você trabalha de forma mais inteligente? Você vai ler as questões sem resolver. Você vai ler para ter uma ideia, eles estão cobrando isso, a definição de tributo. Eles estão cobrando, olha só, exceto se a lei permitir. Ele está no exceto. Olha só, ele botou o prazo de 25 dias. Eu não estou respondendo, mas eu estou entendendo o que é cobrado. Porque aí, de forma inteligente, quando você vai estudar, ler ou assistir, você começa lá, ok, isso é introdução, ele está contextualizando, blá, 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 blá. Opa! Isso aqui o seu cérebro vai associar. Isso daqui eu já vi numa questão. Aqui, ó. Isso aqui responde uma questão. Você agora já sabe que essa questão se responde nesse artigo. Você já sabe que esse artigo costuma ser cobrado em questão. Isso não, isso não, isso não, isso não é importante. Opa! Isso aqui eu também vi numa questão. Olha só, vou até marcar aqui no meu texto aqui, ó. O prazo, ele pergunta o prazo, 35 dias. Ele pergunta aqui o exceto. Ele pergunta aqui a lei ordinária. Olha só, é onde ele fica brincando aqui. Essa é a forma inteligente de você estudar para concursos públicos focado. Nem mais, nem menos do que você precisa. Isso vai permitir que você reduza. Carlos André, como é que você fez para, em tempo recorde, estudar 2 vezes todo o conteúdo para auditor fiscal da Receita Federal em 6 meses? Começando, entre aspas, do zero. Eu só quero dizer que antes de prestar o concurso para auditor da Receita Federal, eu já era oficial da Marinha, mas o último concurso que eu tinha feito tinha sido 12 anos antes, tá? 12 anos antes que eu tinha prestado o concurso para entrar como oficial das Forças Armadas. Então eu estava 12 anos sem estudar para concurso. Quero deixar bem claro isso, né? Mas quero dizer que foi utilizando essa forma inteligente que eu passei com 6 meses de preparação, ok? Espero que vocês tenham apreciado. Então é isso, nós aprendemos no dia de hoje que para você estudar de uma maneira mais inteligente, de uma maneira mais eficiente, você não pode guiar os seus estudos por videoaulas e apostilas, ficar lendo como se fosse uma bibliografia. Você precisa de uma forma inteligente entender o que é relevante para se estudar. E você parte a princípio da análise da banca do concurso, do órgão ou entidade que você está prestando e do cargo especificamente, para você entender o que é relevante e o que não é relevante no material do qual você esteja estudando. Não adianta só você querer sair resolvendo questão e procurar a resolução. Isso não é eficiente para 90% das pessoas que estão estudando, ok? Então, quero dizer para vocês que essas e muitas outras dicas você vai encontrar aqui no nosso canal. Então, quero chamar vocês para vocês se inscreverem no canal. É gratuito. Inscreva-se, ative as notificações no sininho que tem ali do lado para você ser avisado de novos vídeos. E nas redes sociais, Instagram, Facebook, nós temos canais com outras formas de divulgação de conteúdos, dicas para vocês. Então nos segue lá no Instagram, Tudo para a Polícia, no Facebook, para você poder receber notícias. Se você também quiser receber notícias diretamente de mim, ou se você não tem redes sociais, manda um WhatsApp para mim. Manda um WhatsApp para mim, 41 999 69 21 29, e eu vou salvar o seu contato, me diz o seu nome, sua cidade, qual concurso que você tem interesse, e eu vou salvar o seu contato e vou passar notícias de concurso público para você, ok? Aproveita para maratonar outros assuntos que a gente tem aqui no nosso canal que vão te ajudar nessa jornada, nessa preparação, né, para você estar cada vez melhor preparados, ok? Um grande abraço para vocês e até a próxima!